Olá, como vai? Farei aqui um breve resumo de como o Brasil chegou na situação econômica que vivencia há quase 3 anos. Em um país onde até o passado é incerto, não há dúvidas de que há grandes chances da mesma ideologia que jogou o Brasil nesse atoleiro retornar ao poder. Portanto, é de grande relevância entendermos quais erros foram cometidos nesses últimos anos para não cometermos eles novamente no futuro. Então, vamos lá. Comecemos lá atrás pelos governos militares. Os militares foram estatisticamente responsáveis pelas maiores taxas de crescimento do Brasil no século XX. Saímos da 44ª economia do mundo para a 9ª maior, ao término de seus governos. No governo Castelo Branco, com Bulhões e Roberto Campos, foi feita uma série de reformas que criaram as bases do chamado milagre econômico. Mas nem só de elogios foram os governos militares, no que tange à economia. Após a primeira crise de petróleo, em 1973, foi dada uma guinada econômica bastante dirigista. O governo procurou fechar o país, com aumento de tarifas protecionistas, aumento de programas de substituição de importações e deu imensos favores aos seus empresários nacionais favoritos. Através de subsídios e taxas de câmbio favorecidas, o país se tornou avesso à competição internacional e se tornou cada vez mais um país burocratizado e cartelizado, onde as reservas de mercado eram uma constante. O resultado de tal guinada foram o atraso tecnológico e, por tabela, a queda da produtividade econômica. Esse modelo foi se arrastando até o governo Collor, onde finalmente se buscou expor o país à concorrência internacional. Com Collor, os brasileiros começaram a poder adquirir produtos de melhor qualidade do que os fabricados aqui dentro. E como a nossa indústria era de papel, muitas empresas quebraram devido à concorrência desses produtos. Tal processo de abertura econômica foi mantido por FHC, que teve como prioridade a estabilidade monetária. Tendo conseguido feito a muito custo e distorções econômicas, a carga tributária foi aumentada em 5 pontos percentuais durante seu governo e a dívida pública galopou. Tais fatos foram um peso a mais para as empresas brasileiras. Esse custo adicional mais a concorrência externa foram fatais para muitas empresas no Brasil. No entanto, apesar de uma quebradeira e muito desemprego, houve crescimento econômico durante seu período. E como isso pode ter acontecido? Empresas quebrando ao mesmo tempo em que o país crescia? Resposta: a indústria extrativista mineral e o setor de serviços cresceram enormemente, além de uma modernização da própria economia ao poder importar bens de capital de melhor qualidade. Sai FHC e entra Lula. Lula, ao contrário do que dizia durante sua campanha, manteve o modelo econômico do governo anterior. Além disso, montou uma equipe econômica tida como ortodoxa, com nomes como Alexandre Schwartzman, Marcos Lisboa, Joaquim Levy, Henrique Meirelles, Afonso Bevilacqua, Antônio Palotti, entre outros. Um fato importante para o forte crescimento durante o governo Lula foi a reforma do crédito consignado. Marcos Lisboa, então secretário de Política Econômica da Fazenda, sugeriu uma atualização na legislação para que fossem criadas garantias para os credores. Na época, petistas radicais diziam que tal medida só serviria para garantir o lucro dos bancos e que as taxas de juros não iriam cair. Felizmente, não deram bolas para tais asneiras e a reforma foi feita, sendo o crédito consignado um grande responsável para que o crédito pudesse sair de patamares próximos de 20% do PIB para patamares superiores a 50% do PIB. Além disso, os juros dessa modalidade de crédito caíram de 7% para 2%. No fim de 2003, a produção industrial, mais especificamente a de bens de capital e a de bens duráveis, começou a decolar. Forte expansão durou até 2009, quando caiu vertiginosamente, como um reflexo da crise global. Aqui chegamos a um ponto importante. Com a crise global, tal como posterior à crise de petróleo de 1973, houve uma guinada na economia. Embora o crédito estivesse se expandindo fortemente desde 2004, tal expansão vinha sendo feita acompanhada fortemente pelos bancos privados. Isso começa a mudar no pós-crise de 2008. Os bancos privados, temerosos pela crise, diminuíram o ritmo e os bancos públicos tiveram uma maior atuação. Tal atuação dos bancos públicos não surtiu efeito em 2009 e o ano foi de recessão, justamente pela menor atuação dos bancos privados. Em 2010, ambos os bancos expandiram fortemente o crédito e a economia bombou a chineses 7,6% de crescimento. E a indústria recuperou sua produção industrial pré-crise de 2008. Sai Lula e entra Dilma. Com os bons resultados, em termos de PIB, do estímulo creditício feito no segundo governo Lula,
Dilma animou-se em não apenas repetir o remédio, mas também em remediá-lo em doses cavalares. Mais de 300 bilhões de reais foram aportados no BNDES em sua gestão para conceder juros extremamente subsidiados aos empresários escolhidos pelo governo. Além desse enorme estímulo creditício, que teve custos orçamentários, a política fiscal do governo foi expansionista, através de aumento de gastos e de desonerações tributárias. E ainda, houve também um outro remédio que era muito sugerido pelos aficionados por câmbio, a desvalorização cambial. E ainda, ao ver a inflação constantemente pressionar o teto da meta em 2011, 12, 13 e 14, Dilma começou a congelar as tarifas públicas para varrer a inflação para debaixo do tapete. Com o desemprego no menor nível da série histórica e com a inflação explodindo o teto da meta, era evidente que havia excesso de demanda na economia. E ainda mais, com seu modo ditatorial de agir, Dilma quebrou contratos no setor elétrico, o que gerou uma bagunça e custos adicionais no setor. Tais custos foram repassados para a população anos depois. E por último, e não menos importante, foram tomadas diversas medidas protecionistas, que só em 2012 foram 40 medidas. Percebam que as medicações aplicadas por Dilma foram praticamente as mesmas aplicadas pelos militares após a crise de petróleo de 1973. O resultado seria surpreendente se fosse diferente. Os resultados de todas essas medidas tomadas por Dilma foram que o país entrou em recessão técnica em meados de 2014. Teve queda da produção industrial a partir de 2014 que continua até hoje, queda dos salários reais, queda do PIB de 3,8% em 2015, queda de aproximadamente 3,5% em 2016, descontrole das contas públicas e galope da dívida pública. Dilma não entendeu, ou não quis entender, que o problema da economia, que estava perdendo fôlego à época, não era falta de demanda, mas sim falta de oferta. Estimular a demanda em um cenário de excesso de demanda é como jogar gasolina em uma fogueira. Outros dados que levam a interpretar isso é o endividamento das famílias, que saiu de 18,42% em janeiro de 2005, para praticamente 46% em dezembro de 2014. Estima-se que só vamos recuperar nosso PIB per capita de 2011 em 2020. Ou seja, perdemos praticamente uma década devido a essas políticas econômicas imbecis. Outro ponto importante do fracasso do modelo econômico do governo Dilma, e que já vinha desde o governo Lula, foi a simbiose entre o Estado e os grandes empresários favoritos do governo. Tal arranjo só gerou ineficiência e corrupção. Nossos keynesianos tupiniquins seguem sugerindo o mesmo remédio que nos levou à situação atual: aumento de gastos, juros subsidiados e desvalorização cambial. Eles não sabem dizer outra coisa. Parece um mantra. Nossos keynesianos tupiniquins sempre acharão que o problema da economia é a ausência de demanda. Isso acontece, pois eles não possuem sequer uma teoria do capital e, portanto, seu entendimento dos ciclos econômicos é precário. Ao compreender a teoria austríaca do capital, o problema dos ciclos econômicos é o mau uso generalizado do capital. São os maus investimentos. Maus investimentos estes, no caso brasileiro, que foram feitos graças aos estímulos governamentais através da expansão do crédito direcionado dos bancos públicos. Outro ponto importante é que, em 2015, com Joaquim Levy na Fazenda, os bancos públicos seguiram expandindo o crédito direcionado, a juros maiores, mas seguiram. Não obstante isso, o PIB caiu 3,8%. Somente em 2016 é que o crédito direcionado começou a arrefecer. Além disso, a política fiscal de 2015 foi expansionista. Então os keynesianos dizem: mas fizeram cortes nos investimentos públicos. De fato, eles caíram de 95 bilhões em 2014 para 80 bilhões em 2015. Dizer que isto gerou uma recessão brutal de 3,8%, somente tendo muita, mas muita fé mesmo no tal do multiplicador keynesiano. Portanto, entramos em uma recessão brutal a partir de 2015 com o governo fazendo, embora em um grau menor, políticas expansionistas. Logo, achar que aumento de gastos públicos iria reverter a recessão é de uma imbecilidade sem tamanho. Tal disparate só prolongaria as distorções que foram criadas na economia anteriormente e que futuramente teriam que ser corrigidas com outras recessões. De novo, o que causou a recessão foi o mau uso generalizado do capital, e não a ausência de demanda. A recessão veio para corrigir isto. Tentar impedir essa correção com medidas anticíclicas não vai eliminar o problema do mau uso do capital. Conclusão: estamos vivenciando a maior recessão econômica de nossa história. E ela foi resultado do fim de um ciclo de crescimento baseado em endividamento, forte dirigismo, protecionismo,
e simbiose entre grandes empresários e governo. É importante buscarmos um modelo de desenvolvimento mais sustentável. Um crescimento que é baseado no endividamento da população é um crescimento que logo mais dará lugar para uma recessão. Seja porque as famílias e as empresas já estão muito endividadas, seja porque tal estímulo pressiona a inflação e posteriormente pede juros mais altos para combatê-la. Encerrando o ciclo, temos que buscar um crescimento econômico baseado na poupança e no incentivo ao empreendedorismo, e não no endividamento, no dirigismo e no conchavo de grandes empresários e políticos. Só assim teremos crescimentos sustentáveis, e não voos de galinha. Forte abraços a todos que assistiram até o final.